Houve um ataque contra a Igreja Católica em Gabu, em que os símbolos da igreja foram destruídos. Não houve nenhum furto, nenhum roubo, mas propositadamente os atacantes decidiram invadir, violar as portas da igreja e destruir os símbolos religiosos. Portanto, isso é preocupante, é um comportamento extremista e violento. Também nós tivemos outros casos em que aqui em Bissau um edifício estava a ser construído num parque chamado Mbatonha, em que houve mensagens e insultos religiosos contra a comunidade muçulmana. Tivemos no ano passado casos de ataques contra locais de culto da religião tradicional, para além de discursos políticos que promovem o ódio. As pessoas não querem os muçulmanos no poder, as pessoas estão contra os muçulmanos, portanto, ou as pessoas são contra uma determinada etnia para estar nas esferas do poder. Portanto, esses tipos de discursos são discursos que promovem a radicalização e, consequentemente, o extremismo violento. Isso não é só religião muçulmana, também tem havido alguns ataques mútuos. Por exemplo, uma rádio aqui de uma igreja evangélica, a Rádio Luz, qualquer coisa, tem feito programas radiofónicos extremamente ofensivos, não só à Igreja Católica, mas também à comunidade muçulmana. A Guiné-Bissau está situada numa sub-região, a África Ocidental. É uma sub-região profundamente afetada com os fenómenos de radicalização e extremismo violento, tendo em consideração vários fatores, nomeadamente migração. O espaço CDAO vigora o princípio fundamental de livre circulação de pessoas e bens. Esses fatores migratórios acabam por influenciar a nossa cultura, o nosso modo de viver, e isso acaba por ter repercussões negativas no nosso país. Ou seja, a Guiné-Bissau é um país, foi e continua a ser, em certo ponto, um país considerado uma profunda cultura de tolerância étnica, religiosa, e por conseguinte tem havido uma coabitação pacífica entre várias religiões. No entanto, nos últimos tempos, devido a esses fatores que eu já mencionei, migração, tem havido condutas, em certo ponto, radicais, casos em que as pessoas, os jovens, são recrutados aqui para treinos em alguns países da sub-região e no Médio Oriente, aprender ideologia. Aparentemente, para aprender o Alcorão, acabam por cair nas malhas de radicalização e aprender para os países como Irão, como Paquistão, os países como a Palestina, portanto, a Arábia Saudita também. Portanto, esses estudantes, quando regressam ao país, adotam comportamentos radicais que, de fato, manifestam-se contra a forma tradicional, como a religião muçulmana. Por exemplo, a Guiné-Conakry, por exemplo, as mulheres que hoje utilizam burca, o véu integral na Guiné-Bissau, que não é habitual no nosso país, são pessoas oriundas da Guiné-Conakry. E localmente também hoje há pessoas que decidiram adotar esses tipos de vestuário, de apresentação, e que de facto começa a ser algo preocupante. Portanto, há uma influência desses grupos às nossas comunidades nacionais e que está a alterar a forma de viver e de vestir das pessoas por causa desses fenómenos migratórios. Há situações, por exemplo, essas comunidades da Guiné-Conakry e outras que se recusam a tomar determinadas vacinas, por exemplo, contra a poliomielite e outras vacinas, alegando que são manobras ocidentais para tentar limitar a fertilidade e a natalidade das pessoas. Portanto, são preocupantes, para além de esses atos potenciar, não é, conflitos, violência doméstica, não é, e outras práticas que atentam contra a dignidade das mulheres. Diria que há uma relação entre o crescimento deste extremismo violento e a pobreza crónica aqui na Guiné-Bissau? Claramente, porque os extremistas violentos utilizam as vulnerabilidades das populações para manipulá-las e arrastá-las para
para condutas violentas. Isso tem sido assim em outras paragens, em Mali, em Burkina Faso, em Nigéria. As comunidades que não têm perspectivas de futuro, risonho, remotas ou escassas, e em que o governo tem falhado em políticas públicas que possam reduzir a extrema pobreza, e eles aproveitam essas vulnerabilidades para manipular e, sobretudo, recrutar jovens para enganá-las e conduzi-las a esses comportamentos violentos. Quem se radicaliza aqui pode, um dia para o outro, ter capacidades e meios para se deslocar ao estrangeiro ou viver na Europa ou qualquer parte do mundo. Daí que este é um fenómeno que deve ser combatido para todos. Não só quem sente na pele as suas consequências, mas quem está a viver noutras paragens, porque um dia para o outro pode chegar lá. Os guineenses que estão radicados em alguns países também têm esse fenómeno. Não é, a sua propagação não é exclusiva, as pessoas vivem aqui. Também há algumas pessoas lá fora que utilizam as redes sociais para propagar discursos de intolerância religiosa, discursos de radicalização. Por exemplo, há imames, há jovens animistas noutras paragens que todos os dias divulgam discursos contra as religiões monoteístas, dizendo que são religiões os ocidentais que querem manipular a consciência das pessoas, que essas religiões são falsas, devem ser abandonadas. E há, por exemplo, um imame, por exemplo, radicado em Alemanha, que de vez em quando vai proferindo discursos que, em certo ponto, atenta contra a nossa coesão nacional, que não se pode dizer Feliz Natal a um cristão, não se pode comer a comida do Natal, etc. Portanto, esses discursos acabam por trazer reações de outra parte, as pessoas que professam da confissão cristã e que atacam violentamente, não propriamente a pessoa, mas a própria religião muçulmana. Portanto, são, de fato, questões que nos preocupam e é por isso que nós temos a sensibilizar as pessoas para abandonar esse tipo de discurso. Bom, nós temos feito a prevenção em várias dimensões. Numa primeira dimensão, o reforço da capacidade de vários atores, as organizações de sociedade civil, as mulheres, jovens, os funcionários públicos, as forças de defesa e segurança, os líderes religiosos, sobre a radicalização, quais são os sinais para detectar a radicalização, extremismo violento e como fazer face a isso. Também nós temos desencadeado campanhas de sensibilização através de Jumbais. Jumbais são contatos interativos nas comunidades para fazer uma abordagem holística de direitos, cidadania, cultura da paz, introduzindo esse fenómeno nesse aspecto. E, por outro lado, nós temos a produzir também documentos de conhecimento sobre radicalização e extremismo violento. Nós fizemos um estudo aprofundado sobre essa matéria. Há bem pouco tempo publicamos um policy paper que foi desenvolvido por Chatham House, que fez uma análise sobre esse fenómeno na sub-região e como é que pode afetar a Guiné-Bissau. Portanto, são essas várias dimensões do nosso trabalho em prevenção desse fenómeno.